Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ocean Pact, durante a qual serão comentados os resultados do primeiro trimestre de 2026. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quanto então serão dadas as instruções para participarem. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website de RI da companhia, no endereço ri.oceanpact.com. A apresentação de slides que será utilizada está também disponível no site de Relações com Investidores da companhia, assim como no site da CVM, www.gov.br/CVM. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas dos negócios, constituem-se previsões baseadas nas atuais expectativas da administração. Essas expectativas estão sujeitas a mudanças em função das condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão os senhores Flávio Andrade, diretor-presidente, CEO, Haroldo Zolberg, diretor vice-presidente, diretor-geral do segmento de embarcações, Adriano Ranieri, diretor-geral do segmento de serviços, e Eduardo de Toledo, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos farão comentários sobre o desempenho da Ocean Pact no período e, em seguida, estarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Flávio. Por favor, Flávio, pode seguir. Obrigado, Doris. Bom dia a todos. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui dividindo com vocês nossos resultados. Vamos falar então dos resultados aí do primeiro trimestre de 26. A gente não pode deixar de começar comentando, né, em relação à combinação de negócios da Ocean Pact com a CBO, que ela foi aprovada dos dois lados, né, nas suas assembleias de acionistas. Então, a aprovação foi de mais de 99% na nossa Assembleia, de 100% na deles. As assembleias de debenturistas também aprovaram por unanimidade a transação. Então, acho que isso é uma sinalização muito bacana de que o mercado aprovou o conceito e aprovou a nossa operação, que, é claro, está dependendo ainda da aprovação final do CAD, mas a gente está muito animado e tocando o processo em tudo que pode ser tocado, né, por enquanto, com muito empolgação e otimismo. Também é importante a gente mostrar que nesse trimestre, mesmo com todas as mobilizações que a gente já tinha anunciado em andamento, a gente conseguiu uma boa evolução nos resultados em relação aos resultados do primeiro tri do ano passado, como a gente vai mostrar aqui agora. O próximo slide, por favor. Então, a gente teve a diária líquida média subiu 22%, né, a diária das embarcações em relação ao primeiro tri de 25. A gente teve 497 milhões de receita líquida, um EBITDA de 163 milhões, mostrando aí um crescimento de 30% em relação ao primeiro tri de 25, e lucro líquido de 30 milhões. Então eu chamo agora o Haroldo para apresentar os resultados do segmento de embarcações. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Vou falar sobre os principais destaques operacionais do primeiro trimestre de 2026 para o segmento de embarcações. Começando pelo mapa de taxa de ocupação de 26, nós fechamos o primeiro trimestre com 65%, tendo como principais acontecimentos do período. Em laranja no mapa, tivemos 7 embarcações em mobilização para novos contratos, sendo 5 RSVs, o Bandolim, Meros, Paredes, Timbebas e Reis, e os 2 HTS, o Rochedo de São Paulo e o Rochedo de São Pedro. Em azul no mapa tivemos 2 embarcações em docagem, Feiticeiras e Jim O'Brien, e já em rosa tivemos 4 embarcações de manutenção ao longo do trimestre, o Abrolhos, o Reis,
Macaé e o Flechas. Em amarelo, o Ilha de Tinharé ficou nesse período sem contrato. Assim, mantemos a projeção de taxa de ocupação de 2026 em 78%. Próximo. Entrando no detalhamento da taxa de ocupação de 65% no primeiro trimestre de 26, podemos ver no gráfico à esquerda o impacto dos dias sem contrato na taxa de ocupação foi de 5 pontos percentuais. As mobilizações representam 22 pontos percentuais em função das 7 obras simultâneas que eu mostrei no mapa anterior. Já as locagens ficaram em 3 pontos percentuais e o downtime operacional ficou em 6 pontos percentuais. Já no gráfico à direita, podemos observar uma redução do número de dias ocupados em relação ao primeiro trimestre de 25, passando de 1.703 dias para 1.335 dias, em virtude do alto volume de mobilizações contratuais do primeiro trimestre de 26. Também podemos ver que a diária líquida média cresceu de R$ 169 mil no primeiro trimestre de 2025 para R$ 206 mil no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 22%. Devido principalmente aos novos contratos de longa duração com a Petrobras, do OTSV Ilha do Mosqueiro, iniciado ainda em 2025, e do RSV Parcel dos Reis, iniciado neste trimestre, aos contratos de curta duração realizados pelo Meros, Badejo e São Pedro no início de 26, e aos aditivos contratuais, com o aumento das diárias assinadas pelos barcos Manuel Luiz, São Sebastião e Ilha da Trindade. Próximo. Passando agora para os resultados do segmento de embarcações, vemos no gráfico à esquerda que a receita líquida do primeiro trimestre de 26 ficou em 281 milhões, praticamente em linha com o mesmo período de 25, mesmo o trimestre atual tendo 65% de ocupação contra 82% do primeiro trimestre de 25. Então, isso se deve principalmente ao aumento das diárias, conforme mencionei no slide anterior. Já no gráfico à direita, vemos que o EBITDA do trimestre sai de 71 milhões para 97 milhões, e a margem EBITDA do período passou de 25% para 35%. Além do aumento das diárias, o menor downtime operacional do período justifica essa variação positiva. Passo a palavra agora para Adriano Ranieri, o diretor do segmento de serviços. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos. Agora vamos falar sobre o resultado do segmento de serviço. Então, começando pela unidade de subsídio ao Ciência, obteve receita líquida de R$ 204 milhões, crescimento de 63% quando comparado com um T de 25. Esse crescimento foi impulsionado por ambas as unidades. O destaque em subsídio ficou pelos projetos de descomissionamento, eventos de mobilização, no caso da Trident, e o projeto de comissionamento da BSR, no campo de Congo. Já em Geociência, foram 3 destaques, foram 2 mobilizações em março para a Petrobras Colômbia, um levantamento geofísico em águas profundas e um baseline ambiental, somado ao início do novo contrato de monitoramento ambiental para a Petrobras no Brasil. A unidade de Oil Spill Response obteve receita líquida de R$ 35 milhões, um crescimento de 15% quando comparado com o ano anterior. Já a unidade de consultoria, logística e demais UNs obteve uma receita líquida de R$ 42 milhões, crescimento de 75% quando comparado com um T de 25. Esse crescimento foi impulsionado pela consultoria e pelos serviços logísticos realizados durante o projeto de descomissionamento da BSR. Pode passar, por favor. Bom, os números consolidados do segmento de serviços teve receita líquida de R$ 275 milhões no trimestre, crescimento de 53% em relação a um T de 25, com um EBITDA de 67 milhões, crescimento de 22% quando comparado com um T de 25 e margem de 24%. Essa queda da margem do segmento de serviço acontece junto ao início dos projetos de descomissionamento, dado as suas características de custo intensivos com embarcação. Cabe aqui ressaltar
que numa visão de empresa, essa queda da margem ela é aparente, visto que a margem consolidada ela é superior, ela é maior, uma vez que as embarcações elas são pagas intercompanies a preço de mercado. Passo a palavra para o Edu. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Bom, mostrando agora os números consolidados e aqui, né, já tem o que o Adriano acabou de mencionar, né? Dá para visualizar aqui esses efeitos que o Adriano mencionou. Então, a nossa receita líquida, né, ela cresce para 497 milhões de reais, uma evolução de 8% na comparação desse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado. E o nosso EBITDA ajustado atinge 163 milhões de reais, um crescimento de 30% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E a nossa margem EBITDA, então, evolui de 27% para 33%. Próximo, por favor. Em relação aos nossos custos operacionais, eles atingiram no trimestre 278 milhões de reais, praticamente estáveis em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E aqui, basicamente, a questão, né, é a mobilização das embarcações para os novos contratos, como o Haroldo mencionou, e que fazem com que, né, nossos custos operacionais estejam sendo, em boa parte, capitalizados durante essa mobilização. Em relação às nossas despesas gerais administrativas, elas atingiram 57 milhões de reais, com uma estabilidade em relação ao percentual da receita líquida dessas despesas. Nosso CAPEX consolidado no trimestre foi de 205 milhões de reais, um nível elevado, mas compatível com essa preparação das embarcações. Como o Haroldo mencionou, são 7 novas embarcações, e aqui dá para notar que desses 205 milhões, 122 milhões se referem à modernização e mobilização. Próximo, por favor. Falando agora da nossa posição financeira, então esse maior volume de CAPEX no trimestre fez com que o nosso caixa líquido terminasse o período em 537 milhões de reais, a nossa dívida líquida atingisse 1.339 milhões de reais, e a nossa dívida líquida EBITDA, que é o nosso principal covenant, 2,06 vezes, com a margem de segurança bastante boa em relação aos nossos limites contratuais de 2,5 vezes. Devolvo agora a palavra para o Flávio para continuar a apresentação. Obrigado, Eduardo. Bom, nosso backlog, como a gente sempre traz aqui, continua muito forte, né, em 6,6 bilhões de reais. Nesse trimestre, a gente teve um consumo normal de 577 milhões e teve adições de contratos de embarcações da ordem de 304 milhões e de serviços em 59 milhões. Vamos no próximo, por favor. Ainda no passado, é importante a gente lembrar que a CBO também tem um backlog equivalente muito, muito forte, né? Então a companhia combinada vai nascer com um backlog bem importante. Vamos lá, aqui nas questões de inovação e sustentabilidade, a gente, claro, continua fazendo parte do EASY, da B3, teve uma evolução, passando da 61ª para a 47ª posição no ranking, com várias melhorias em processos, em critérios, né, que a gente, como já explicou aqui, a gente não joga pela regra, a gente faz o que a gente acha certo fazer e é julgado pela regra, né? A gente não faz nada que não faça sentido para a gente como companhia dentro da nossa cultura, mas a gente se orgulha de ir evoluindo nesses índices e nessas avaliações externas. A gente lançou internamente o que a gente chamou de Ocean IA, Oceania, que é a inteligência artificial proprietária, né, nossa, desenvolvida, claro, com os modelos existentes no mercado, mas dentro de uma infraestrutura segura para promover essa cultura dentro da companhia, treinar as pessoas, ensinar o uso, ensinar o melhor jeito, evoluir junto. Todo mundo sabe que isso
é uma coisa que evolui a cada semana, né? Você passa um mês sem olhar, já tem um troço novo fazendo uma coisa mais bacana. E isso, para não expor dados nossos internos a esse ambiente, a gente criou esse ambiente protegido que usa as ferramentas de mercado existentes e onde a gente vai treinando nossas pessoas de dentro de casa. Um outro projeto bacana é esse projeto AI Eye. O que é isso? É um olho com inteligência artificial para ajudar, que a gente está fazendo em parceria com a Prio, que a gente está usando para identificar biota marinha automaticamente. Então, em vez de você depender unicamente do profissional com binóculo olhando, observando a fauna marinha, você tem câmeras observando isso 100% do tempo, identificando os momentos é, com, com, com chance de detecção, e aí sim os biólogos analisam uma seleção dessas imagens. Isso é um projeto, não está pronto 100%, mas é uma coisa muito bacana. Vamos lá no próximo, por favor. Aí vale a pena dar uma paradinha nessa foto, volta um, por favor. Essa imagem aí é da nossa base no Parque Tecnológico da UFRJ. Então tem a Ocean Pact Tech lá, a gente tem, sei lá, muita gente boa trabalhando junto em muitos projetos de inovação, de embarcações autônomas, de controle dos ROVs remotamente, né? Operar o ROV que está lá no mar a 3.000 metros de profundidade aqui do escritório, né? Ali do escritório. Então é um troço muito bacana. Vamos na próxima, por favor. Bom, como a gente falou no início, é claro que o, o evento mais importante da gente, né, para esse ano é a combinação de negócios, o Champact CBO. Como eu falei no início, tá, tudo que pode evoluir está evoluindo muito bem. A questão de soma, né, acho que se concretiza com o atual CEO da CBO aceitando o desafio de vir tocar a unidade de embarcações aqui com a gente. O diretor técnico deles, também engenheiro naval, também se juntou ao nosso time e já está trabalhando nos processos de integração, tudo, claro, no que pode ser feito por enquanto. Como eu já mencionei, essas aprovações com 99% de votos favoráveis na Assembleia e unanimidade nas assembleias de debenturistas reforçam isso. E a gente espera que está tudo andando conforme o esperado, segundo nossos assessores, né, advogados especializados em direito concorrencial, acham que está tudo caminhando muito bem e mantemos a previsão de que agora em junho ou início de julho isso esteja aprovado no CAD, claro que depende lá deles. Mas muito obrigado, estamos aqui para as perguntas. Vamos então iniciar a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, utilize o botão de Q&A, QIA, do aplicativo, clicando no ícone localizado na parte inferior da sua tela. Caso queira participar por áudio, apenas escreva nesse campo do Q&A que gostaria de fazer uma pergunta e o seu microfone será aberto posteriormente, assim que o seu nome for anunciado. A pergunta pode também ser enviada por escrito, sendo digitado diretamente nesse campo do Q&A. Nossa primeira pergunta vem por voz do Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Bom dia, Flávio, Edu, todo o time aí da Ocean Pact. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está o run rate aí de utilização já nesse segundo trimestre. Essa é a primeira pergunta. Como é que a gente deve esperar a evolução aí da utilização ao longo do ano? E a segunda pergunta é se tem algum leilão previsto aí para o segundo semestre aí né, que chame a atenção. Aqui já pensando na frota das companhias aí combinadas. Obrigado. Opa, obrigado, Falanga. Sobre a utilização, né, o Haroldo mostrou o mapa. Eu aqui estou com um computador só, não estou conseguindo chegar lá no mapa. Ah, cheguei aqui, peraí. Se o Haroldo quiser esclarecer no detalhe,
Mas a gente está mantendo, né? Então, para o segundo trimestre, a gente vai ter 79% de taxa de ocupação, né? Aquelas 7 mobilizações que a gente menciona, que estavam ocorrendo no primeiro TRI. Vamos lá, a gente já entregou todos os RSVs da Petrobras já foram todos entregues e estão operando, né? Os 4 RSVs, contratos novos. O HTS que está com a Prio já está operando. O HTS que vai para a Petrobras entra esse mês agora de maio. E o outro RSV, o Meros, que está sendo preparado para o projeto Trident, já está numa situação interessante, depois a gente pode esclarecer melhor. Ele está em contrato interno, ou seja, nossa área de descomissionamento contratou o Meros, só que ela vai ter que adaptar alguns equipamentos para fazer o descomissionamento, então está sob responsabilidade dela. Então ele não está operando para o cliente final ainda, mas já terminou a sua obra, vamos dizer, do navio em si. Agora a obra que falta é da planta de recolhimento dos flexíveis do fundo do mar e também deve ficar pronto agora em maio. Se o Haroldo quiser clarificar aí algum ponto. Tá. Bom, obrigado, Flávio. Eu acho que, olhando o mapa de taxa de ocupação, a gente vê que esse primeiro trimestre é o trimestre que mais teve mobilização e afetou diretamente nossa taxa de ocupação. No restante aí do ano, né, o segundo, terceiro e quarto trimestre são trimestres mais tranquilos. O que a gente tem são alguns verdinhos claros, né, que são expectativas que a gente tem de renovações, extensões contratuais, como, por exemplo, Feiticeiras, que o contrato dele vence agora em junho com a Petrobras, mas a gente imagina que vai ter uma extensão contratual, como geralmente os RSVs têm extensão contratual com a Petrobras. O Badejo também, que está em verdinho claro, hoje em dia está trabalhando na Trident, né? E a gente imagina que a gente já tem já algumas oportunidades com outras empresas para colocar ele para trabalhar. E Ilha do Cabo Frio, que é uma embarcação PSV que está na Petrobras hoje, que o contrato acaba no final do ano, acaba no meio do ano, desculpa. A gente imagina que vai ter uma extensão contratual e a gente tem uma oportunidade com o cliente não Petrobras, a gente tem uma mobilizaçãozinha marcada aí para outubro. E basicamente é isso. Eu acho que o restante do ano é um ano mais tranquilo nessa parte de mobilizações. As docagens estão marcadas em azul, estão balanceadas ao redor do ano, então não temos grandes problemas, não. Basicamente é isso aí. A gente espera fechar o ano com a taxa de ocupação na faixa aí de 78%. Obrigado, Haroldo. Voltando para a resposta, Falanga, leilões para esse segundo semestre, a gente tem um pequeno agora, de uma embarcação muito pequena, que é aquele OSRV 66, que hoje a gente tem o Ilha das Flechas nesse contrato. Como a gente imagina, né, isso a gente não tem informação concreta, isso é adivinhação nossa, que a Petrobras vai estender suas operações lá na margem equatorial, porque a gente está vendo movimentações de embarcações nesse sentido. Então pode ser que ela queira é, um barco desse tipo por mais tempo, mas não sabemos se isso vai acontecer ou não, e nem de quantos barcos são nessa categoria. Fora isso, não tem anunciados ainda, salvo engano. Haroldo me confirma aí, mas eu acho que não tem nenhum outro leilão anunciado. Tá bom, pessoal. Obrigado, viu? Mais uma pergunta por voz é de Eric de Melo, do Itaú BBA. Oi, Flávio, Eduardo e todo o time da Ocean Pact, bom dia. Do nosso lado vão ser duas perguntas também, mais focadas aqui na combinação de negócios com a CBO. É, bom, a primeira em relação às sinergias que a gente vinha discutindo, dado o maior tempo que a gente teve aqui para digerir desde o anúncio, queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais do que vocês entendem que podem ser as sinergias aqui, seja na parte de downtime, de ágil, do estaleiro e o timing que vocês imaginam que vocês conseguiriam estar capturando isso aqui após todas as aprovações dentro do CAD. E aí a segunda, pensando no tamanho da frota da companhia combinada, se eventualmente vocês veem oportunidades de fazer um desinvestimento de algum ativo pontual e se existe algum tipo de embarcação hoje que o valor
do barco no secundário poderia fazer algum sentido. Bom, obrigado. Valeu. Obrigado, Eric. Em relação às sinergias, né, a gente conversou bastante, né, no anúncio e a gente tinha feito o estudo prévio, né, a gente não começou, do zero. Então, essa questão da gente tentar diminuir o downtime Ocean Pact e aumentar a taxa de ocupação comercial da frota atualmente CBO continuam sendo dois principais vetores aí dessa geração de valor pela combinação de negócios, né? Valor palpável. É claro que o maior valor está mesmo na combinação, na soma das cabeças, das experiências, das capacidades, com culturas próximas, né? E que vão se afunilar de um jeito muito bacana. Então, acho que a gente é muito, muito construtivo e otimista mesmo, em relação à energia que essa combinação de negócios está gerando e vai gerar. Em relação vamos dizer, quick wins, né? Assim que começar, assim que for autorizada pelo CAD, o que que você já começa a capturar de imediato? Claro que tem essa questão de internalização, né, de serviços, né, de manutenção e outros, né, que eles já fazem mais do que a gente. Tem a questão do estaleiro próprio, que também compras, né, para estaleiro no Rio de Janeiro, para operações e alterações em navios do REB, do Registro Especial Brasileiro, tem uma vantagem tributária, que a gente não usufrui hoje em dia e passa a usufruir de imediato. São os ganhos mais imediatos. As outras sinergias que vão existir, a gente não acho que não está pronto para apresentar aqui. A gente só pode dizer que os estudos estão indo muito bem, tem oportunidade, sim, e a gente, no momento oportuno, vai comunicar. Em relação à ágil, eu pediria para o Eduardo comentar. Ou algum complemento, outro, claro, qualquer. Tá, joia. Obrigado, Flávio. Sobre, acho que a questão de sinergia, só voltando ao tema, obviamente tem uma questão de integração de sistemas, enfim, sempre é uma questão um pouco mais complexa, mas estamos evoluindo bastante bem em relação a isso, temos uma perspectiva boa de estar, vamos dizer assim, bastante bem integrados, já para o ano de 27, né, que a gente possa trabalhar aí fortemente no segundo semestre de 26, tal forma que a gente possa já estar bem integrado em termos de sistemas em 27, que em geral, vamos dizer assim, é aquilo que demora um pouco mais, né, pela sua própria característica. Falando sobre a questão de ágio, né, o ágio da transação, ele é dependente da cotação da ação no dia do close. Então, esse número, né, pode flutuar em função disso. De qualquer maneira, eu acho que esse é um ganho adicional, importante da transação e que a gente, né, vai, obviamente, poder quantificar no close. Bom, vamos dar então prosseguimento aqui ao nosso Q&A. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A, QIA, na parte inferior da sua tela, seja digitando a pergunta diretamente no campo ou solicitando a participação por áudio. Nossa próxima pergunta, que veio por escrito, é de Lucas Doll, da Arctic, e eu vou ler em português para manter os idiomas nos dois diferentes canais. Você poderia conciliar sua posição de caixa, considerando que o balanço patrimonial apresenta 513 milhões, enquanto o cálculo da dívida líquida ajustada aponta 537 milhões? Obrigado, Lucas, pela pergunta. A diferença aí basicamente se deve a títulos e valores mobiliários que são retidos, né, em alguns contratos de financiamento. Você tem escrow, né, contas escrow, nesse tipo de financiamento. Isso monta exatamente esses 24 milhões de reais de diferença. No cálculo da dívida líquida, obviamente, a gente tem que abater esse valor, muito embora não é um valor que a gente tenha disponibilidade
para uso imediato, por isso não figura no nosso caixa, né? Tá como títulos e valores mobiliários retidos. Nós temos mais uma pergunta também por escrito, que veio de André Pizeta. Poderiam falar da expectativa do processo no CAD, dado a entrada da Petrobras como terceira interessada, e também sobre a evolução do processo pecoral? Ok, obrigado aí pela pergunta. Bom, como eu mencionei, a nossa expectativa no CAD está mantida, né, de acordo aí com nossos assessores especializados, não teve alteração. A manifestação da Petrobras, eu não posso comentar em detalhe, mas era aguardada, era esperada e não traz preocupação adicional para nós. A outra pergunta, o outro pedaço era o que mesmo? Desculpa. Era sobre a evolução do processo Ah, sim. pecoral. O processo do pecoral, desde a última call, acho que não teve nenhuma evolução. Continuamos lá aguardando o julgamento pelo colegiado do STJ de um embargo, de um segundo embargo da Petrobras, né? Ela fez um embargo, não ganhou, fez outro embargo, também na decisão monocrática foi recusado, mas ela pediu que subisse para a turma. Então, vai ter uma decisão colegiada que aguardamos que ocorra em breve. Não sei precisar o tempo, Eduardo, me complementa aí se tiver alguma. É isso mesmo, Flávio, é o embargo divergente, né? Enfim, a Petrobras alega que a decisão, né, da turma que julgou o nosso processo não é compatível com a decisão de outra turma, então vai ser necessário, né, que essas duas turmas se reúnam e façam uma apreciação desse embargo que a Petrobras está fazendo. Ainda não temos data marcada para isso. Bom, seguimos aqui com o nosso Q&A em aberto. Qualquer pergunta pode ser digitada no campo do Q&A, na parte inferior da tela do aplicativo, ou solicitando pergunta por áudio, escrevendo ali nesse mesmo campo. Temos uma pergunta de Rodolfo Malsa. Bom dia. A Ocean IA é preparada para atender às demandas do DESCOM? Qual o investimento previsto em tecnologia para o descomissionamento? Bom, obrigado. Não, nesse momento, esse nosso programa, né, de Ocean e a Oceania, nem a gente sabe como a gente está chamando isso, cada um chama de um jeito, eu chamo de Oceania. Não é preparado para atuar em questões operacionais, né? Os agentes que a gente está criando, por enquanto, estão mais nas análises, né? Um agente de inteligência para analisar o DRE, outro para analisar a manutenção. Então, essas questões de descomissionamento, embora a gente possa usar como naturalmente nas casas das pessoas, a gente usa o chat GPT, usa o Gemini, usa o Claude para fazer elucubrações, ideias, isso, beleza, é normal, todo mundo usa, só que agora usa nesse ambiente controlado. Mas a gente não está usando isso para decisões tecnológicas de jeito nenhum. A gente está longe disso. A gente está querendo olhar a inteligência artificial como um suporte para a gente ganhar eficiência nas coisas que a gente já faz. O descomissionamento, né, que eu vi que é outra parte da sua pergunta, do investimento em tecnologia no descomissionamento, a gente hoje está entrando, eu diria, com bastante humildade assim no descomissionamento. A gente só está fazendo o beabá, o que já é feito, o que já tem tecnologia dominada, o que já se sabe como se faz, a gente só está começando a fazer. Como esses descomissionamentos ocorrem em águas mais rasas, então a gente aproveitou esse espaço, aproveitou as embarcações que a gente dispõe, o conhecimento do meio ambiente, dos licenciamentos, o conhecimento de logística e nossa penetração e nossa base de apoio lá no Açu, para a gente juntando essas capacidades todas, né, de subsídio, de embarcação, de consultoria e de logística, a gente oferecer uma solução para o cliente
muito boa, muito bacana. E é isso que a gente está fazendo sem o desenvolvimento de tecnologia nova. Essa parte de desenvolvimento de tecnologia, como eu mostrei até na foto ali da nossa base lá no Parque Tecnológico da UFRJ, aqui na Ilha do Fundão, a gente está fazendo olhando para frente. Então, essa questão de operar ROVs remotamente, a partir do escritório, barcos destripulados, barcos operados remotamente, né? Como a gente fez um investimento sei lá, já tem uns 8 anos naquela embarcação para puxar a barreira de contenção, na embarcação pequena, de 9 metros, para poder fazer isso sem nenhum tripulante a bordo, sem expor o cara ao risco. Isso tudo a gente está fazendo, mas muito com um olhar para frente. As operações correntes a gente faz no bom e velho é, forma tradicional e aprovada e conhecida. Mas muito obrigado aí pela pergunta e pelo desafio. Uma hora a gente vai estar fazendo isso. Temos uma outra pergunta que veio também por escrito. O participante não se identificou. Eu vou ler a pergunta. Em relação às debêntures, houve a realização da AGD para deliberação da fusão com a CBO semana passada, de duas das três debêntures atuais da empresa. Por que não houve a convocação da OPCT 15? Existe a possibilidade de pré-pagamento dessa emissão? Obrigado pela pergunta. Então, acho que exatamente esse é o caso, né? Em relação a 15, existe essa possibilidade de pré-pagamento. E dado, vamos dizer assim, os níveis, né, do prêmio de waiver, né, do waiver fee, que a gente observou no mercado, parece mais atrativo a gente fazer o pré-pagamento. E é exatamente nisso que a gente está trabalhando nesse momento. Bom, não entrou mais nenhuma pergunta. Nós vamos, então, eu passo agora a palavra para você, Eduardo, para seus comentários finais. Tá ótimo, obrigado, Doris. Bom, obrigado a todos. Só comentando um pouquinho sobre o resultado do 2T, né? A gente sempre tenta dar algum tipo de, né, de contato com as pessoas sobre como é que está indo o trimestre corrente, né? Como o Haroldo mencionou, né, a nossa previsão de taxa de ocupação para o trimestre é 79%. Isso nos coloca numa ocupação já superior ao 4T do ano passado. Então, basicamente, né, a gente então entende que a gente deve ter uma evolução do nosso EBITDA em relação ao 4T do ano passado, né, e aí já se aproximando, né, dos níveis que a gente apresentou no 3T, né, conforme a nossa taxa de ocupação vai evoluindo e a gente vai tendo aí as novas daily rates nos contratos que estão se iniciando. Então, acho que esse é um pouco a expectativa que a gente tem para o trimestre, que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês possam, enfim, acompanhar aí a evolução dos nossos resultados. Passo a palavra agora para o Flávio aí para as considerações finais. Não, obrigado a todos, obrigado, Eduardo. Eu já tinha feito as minhas finais lá no fim é muito final, mas eu acho que não tem dúvida de que a operação transformacional nossa é essa combinação de negócios com a CBO. A gente não está descuidando de jeito nenhum das operações do dia a dia, né? O time segue super focado, até porque uma coisa não compete com a outra, né? A gente fazer a combinação bem feita é a gente operar melhor o nosso dia a dia, eles operarem melhor o dia a dia deles, enquanto a gente combina como vai ser essa operação para frente. Então, de novo, a gente está super animado. Esperamos que na próxima call com o mercado a gente já tenha passado pelo closing e já esteja acelerando aí para a próxima fase. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Encerramos, então, esse evento da Ocean Pact. Muito obrigada por todos, pela participação. Tenham um ótimo dia.